E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal Gineco Gossip. Hoje eu produzi esse vídeo para vocês a respeito, tá tão envoroçado aí, todo mundo conversando sobre esse caso desse bebê gigante que nasceu no interior do Espírito Santo, um bebê de 6,5 kg, e o quanto essa história tem múltiplas camadas. O quanto a gente consegue conversar sobre isso de uma forma esmiuçada, com calma, para que todos vocês consigam entender o quão complexo pode ter sido toda essa história para ter vindo à tona nesse momento, como se simplesmente tivesse sido essa questão do fazer normal ao invés de cesárea. A gente não pode pensar que toda essa coisa envolvida tenha sido centralizado em exclusivamente demonizar a assistência ao parto. Então vamos com muita calma conversar sobre isso. Então fica comigo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então eu começo pincelando algumas informações que foram jogadas pela imprensa, né, de forma pontual aqui e ali, sem grandes detalhes de prontuário médico, afinal, obviamente, isso é sigilo médico, acredito que estão sendo investigado. Mas o que a gente tem de história? O que aconteceu? Temos uma mulher de 39 anos que estava grávida da sua 9ª gestação, onde ela tinha tido seus 8 partos anteriores, todos partos normais, incluindo bebês grandes. Ela já tinha um bebê que tinha nascido com 5 quilos, tá? Então, isso é o que temos de contexto. Aí eu fiquei bem na dúvida com algumas informações, que em algumas reportagens eu vi uma coisa e outra eu não entendi se ela chegou em trabalho de parto ou se ela chegou para induzir. Porque em alguns lugares falava que ela chegou em trabalho de parto, em outros locais falava que o parto foi induzido. É que a gente entende que tem grande problema na compreensão popular, que às vezes uma condução de parto é interpretada como indução. Então a gente tem que ver, mas também fica o alerta é uma paciente que chegou na 9ª gestação, há 42 semanas de gestação. Será que isso não foi motivo de alerta para ninguém? Então, voltando, esse contexto, ok? Temos então uma paciente de 42 semanas. Aí vem a primeira pergunta. Essa paciente multípara fez pré-natal? Por que fica esse alerta? Porque, infelizmente, não temos essa informação também. Não sabemos se fez, se não fez, porque isso, obviamente, a imprensa joga. A gente tem uma realidade popular em que pacientes que já têm muitos pré-natais e, normalmente, quando a última gestação é próxima, tendem a, infelizmente, não fazerem esse pré-natal atual. Então, isso é uma possibilidade. Essa mulher fez pré-natal? Será que foi feito o acompanhamento adequado? E outra, ela fez um pré-natal com consultas e exames? Ou apenas as consultas foram garantidas? Por que fica aí esse questionamento? Porque nos vídeos, nas entrevistas, é possível verificar que a gente está falando de uma família numa condição socioeconômica baixa. Será que essa família tinha uma estrutura de saúde local, do seu bairro e tudo mais, adequada, que garantia com que ela fizesse um pré-natal de qualidade com consultas e exames? Será que foram feitos os exames que são protocolos internacionais, protocolos bem firmes nacionais de rastreio? Essa mulher com esse antecedente de um parto já macrossômico anterior, porque isso está dito em qualquer lugar, que ela já tinha tido um parto de 5 quilos. Então ela já tinha essa história de um bebê de 5 quilos. Será que foi feito o rastreio adequado? Será que foi feita uma investigação adequada para ter certeza de que ela não tinha uma diabetes gestacional que pudesse ter causado isso? E por que tão grande essa importância da gente enfatizar nesse será? Porque espera-se que, se ela fez um pré-natal de qualidade, esse pré-natal podia ter previsto a ocorrência de um bebê macrossômico. E se ele faz essa prevenção, se ele diagnostica antes de ocorrer, a gente tem uma tranquilidade maior na sequência do segmento. Outra camada que a gente coloca nessa questão do segmento pré-natal
Vamos supor que a paciente tinha acesso ao pré-natal, vamos supor que essa paciente tinha acesso às consultas, à solicitação dos exames e vamos supor que sim, ela sabia ter diabetes gestacional. Isso também ninguém falou nada. Mas vamos supor que essa paciente sabia ter o diagnóstico de diabetes gestacional. O segmento foi adequado? O segmento foi orientado adequadamente? E se foi orientado adequadamente, ela seguiu? Vamos abrir um parênteses aqui para a gente focar nesse assunto, né, diabetes gestacional. E por quê? Porque a maioria dos casos de bebês macrossômicos estão associados a mães diabéticas. As principais causas, né, de bebês macrossômicos, bebês gigantes, estão associados a mães diabéticas, a mães obesas e pós-datismo. Então vamos pensar que a gente está juntando todos esses fatores, tá? Porque quem viu a reportagem viu que era uma paciente acima do peso. Estamos falando de uma 42 semanas e uma possível diabetes gestacional. Então, quando a gente fala da diabetes gestacional, a gente tem que entender que a diabetes, ela é uma doença extremamente traiçoeira, porque pode estar tudo bem até que se prove o contrário e, de repente, o bebê vem em óbito. Então, a gente está falando que, inclusive, esse bebê podia ter vindo a óbito intraútero sem nenhum dessas situações acontecerem, e pela gravidade da doença. Então, vamos entender que se essa paciente fez pré-natal, fez as consultas, fez os exames, sabia ter diabetes gestacional, ela seguiu as orientações? Ela fez dieta? Será que foi indicado o uso de insulina? E por que isso? Porque qual a explicação também de por que o bebê se torna tão grande, né? A gente costuma dizer que ele nasce marombadão, assim, com o ombro bem largo, o que justifica também a distócia. Mas qual é a explicação? Vou tentar ser mais tranquila e clara para você aí que está desse lado tentar entender qual é o risco da diabetes gestacional. Quando essa mãe tá diabética, ela tem muito açúcar circulante no corpo dela, certo? Esse açúcar passa pela barreira hematoencefálica placentária, pela barreira placentária para o seu bebê. Quando chega muito açúcar para esse bebê, o pâncreas do bebê é funcionante. O pâncreas que não é bom é da mãe, mas o pâncreas do bebê funciona. Então chega um montão de açúcar para esse bebê, o que o pâncreas do bebê faz? Opa, peraí, eu preciso produzir insulina para garantir a segurança deste bebê. E no momento que esse bebê produz altas taxas de insulina, a insulina ela é extremamente anabolizante para o bebê, fazendo com que ele se torne grande. E aí é que tá. Então, se a gente tem um segmento pré-natal adequado, com realização de ultrassonografias nos momentos adequados, não foi visto que ela estava fazendo uma circunferência abdominal muito além do esperado, que ele estava com um peso fetal estimado além do esperado, o quanto a gente tem que ficar atento e prestar atenção na importância dessa camada que estamos falando de pré-natal. O quanto um pré-natal de qualidade poderia ter evitado esse desfecho. Então, quando a gente fala inicialmente, a primeira camada que precisa ser vista, e não foi, obviamente, pela reportagem, porque não dá muito auê, né? Esse pré-natal foi feito? Não foi feito? O que poderia ter sido evitado? Agora a gente parte para a próxima camada, que é com relação propriamente dita à assistência do parto. O que poderia ter sido feito de diferente? Por que foram as condutas tomadas? O que pode ter sido envolvido nessa situação? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa assistência é, nitidamente, isso foi dito, que foi uma assistência feita pelo plantão. De jeito nenhum a gente está falando que o plantão tá sem responsabilidade. Mas não, o plantão, quase em sua totalidade das vezes, ela está tendo contato a paciente naquele momento. O plantonista não sabe de absolutamente nada que foi feito ou não foi feito. Ele se baseia no que lhe apresentam. Então, a gente está falando de uma paciente que chega a 42 semanas com um ultrassom, que isso eu fui atrás para ver. Ela tinha uma ultrassonografia. No dia que ela internou, ela tinha um ultrassom realizado 27 dias antes. Então, ela tinha um ultrassom de menos de um mês, onde essa ultrassonografia estava indicando 3,5, 3,600, se eu não me engano. Então, nós temos uma documentação, o plantonista, ele tem uma documentação mostrando que tem um bebê de 3,5 kg
numa mulher multípara, numa mulher que já teve vários partos normais, inclusive um bebê de 5 quilos, até que se prova o contrário, multíparas com peso fetal estimado satisfatório. Isso é indicação de prova de trabalho de parto. A gente conduz, faz assistência, porque sim, é possível ter o parto normal. Só que daí a gente tem que pensar, não existe limitação, isso poderia acontecer de qualquer forma, não teria uma indicação, por que não foram direto para a cesárea? Hoje, o que as últimas evidências científicas indicam, os protocolos indicam quando temos uma ultrassonografia com peso fetal estimado maior do que, atenção para as linhas de corte, paciente com diagnóstico de diabetes gestacional, o corte é em 4,5 kg. Então, paciente diabética, um ultrassom bateu mais do que 4,5 kg, isso é igual cesárea. Paciente não diabética, o peso fetal estimado foi de 5 quilos, isso é indicação de cesárea por todos os protocolos mais atualizados e baseados em evidência científica. Então, estamos falando que tínhamos um ultrassom com 3,5. Então, este serviço está sim respaldado à assistência ao parto normal. Então, não houve falha nessa assistência e parte-se para a assistência do período expulsivo propriamente dito. E daí vamos entender o que pode ter acontecido nessa parte da distócia. E o que é a distócia e qual é a gravidade da distócia. Quando a gente fala de uma distócia de ombro, literalmente cada segundo importa. Cada vez mais o obstetra, né, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque as manobras elas vão sendo atualizadas para a gente ser mais rápido na assistência, porque cada segundo importa. Inclusive a gente tem alguns mnemônimos de letras que são para fixar em nossa mente mesmo, de posições e manobras que devem ser feitas segundo a segundo, porque cada segundo importa e cada segundo é fator determinante em garantir ou não uma anóxia nesse bebê. Lembrar que a anóxia é a falta de oxigenação. Na entrevista ela também coloca, o bebê ficou 5 minutos sem respirar. Muito provavelmente pela distócia teve essa dificuldade de oxigenação, mas provavelmente nenhuma anóxia grave, porque o bebê, quem viu na reportagem, o bebê é bem, o bebê é o bebê é super saudável, apenas tem um déficit motor no bracinho. Mas isso, Mariana, é normal? É comum, não normal. E como assim? O que acontece? No momento que eu tenho essa impactação do ombro na bacia, né, na parte óssea da mãe, as manobras podem acabar gerando essa luxação de ombro e a lesão do plexo braquial, que é um ramo de nervos, né, que passa aqui no braço, tanto por pressão constante ou mesmo por estiramento, podendo ocasionar essa lesão de plexo que faz com que o bebê perca movimento. Pode acontecer a fratura de clavícula também, mas tanto a fratura de clavícula quanto a lesão de plexo são situações que normalmente são transitórias. Exige sim um acompanhamento, fisioterapia, que também a reportagem deixou bem assim, que tá sendo feito, não tá sendo feito. Lembrando que eu falei no começo do vídeo, a gente está falando de uma família em condição socioeconômica ruim, baixa. Quanto essa família tem condição dessa assistência, o serviço de saúde daquele local tem esse serviço de fisioterapia, então olhem as camadas que eu fui falando, tá? Então a gente tem que pensar que esse bebê, ele podia ter morrido durante a assistência. Então, quem fez esse parto, apesar de ser assustador você pensar que a reportagem põe que foram 55 pontos, vamos pensar que tanto mãe quanto bebê morrem durante situações graves de distócia. Falando em um bebê de 6,5 kg, a probabilidade dessa mulher ter tido uma hemorragia pós-parto grave simplesmente pelo tamanho do útero, que perde a sua capacidade de contrair, é muito grande. Então não estaria associada a nada da assistência ao parto. Essa perda sanguínea que ela teve pode ter sido simplesmente pelo fato do bebê ser enorme. Isso fez com que o útero dela fosse enorme e dificultasse a contração. Então, quando a gente entende que não foi falha na assistência, foi uma sucessão de situações
que levaram a este momento em que o plantonista, que ela coloca que de repente surgiram 10 profissionais, e sim, a primeira letra que a gente decora nessa sequência que eu falei de movimentos e ações é ajuda. O profissional que está fazendo a assistência, no momento que ele diagnostica uma possível distócia e que tem sinais, a gente usa o termo de sinal da tartaruga. Como que a tartaruga faz, vocês sabem? Tipo, a tartaruga quando tá no casco, ela não faz com a cabeça para fora e volta, faz com a cabeça para fora e volta. O sinal da tartaruga é um dos grandes sinais pra gente da obstetrícia, que quando o bebê, na hora que ele tá saindo, ele faz a tartaruga, vai e volta, normalmente nesse momento a gente já pede ajuda. Normalmente nesse momento a gente já pede outro obstetra ali junto, porque a possibilidade dele ter uma distócia é muito grande. E daí fica um alerta mais uma vez. Poxa, Mariana, mas se teve sinal da tartaruga, pediu ajuda, fez tudo, ainda assim, por que não foi feita uma cesariana? A gente está falando de prova de trabalho de parto, a gente está falando de um bebê que já está lá insinuado, o quanto uma cesariana ali seria problemática, poderia acarretar riscos, poderia fazer essa mulher perder o útero e, inclusive, o bebê perder a vida. Então, a equipe de plantão, ela teve uma capacidade fantástica de resolução de problemas. Ele salvou a vida do bebê. É esperado essas anóxias agudas, é esperado essa distócia de ombro com lesão de plexo ou fratura de clavícula justamente por conta do tamanho do bebê. E é esperado uma hemorragia pós-parto. E é esperado lacerações intensas e importantes, que daí também o ênfase é, nossa, 55 pontos. Fica meu questionamento aqui que eu duvido que na hora do pega pra capar, alguém ficou lá 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. O obstetra quer mais é fazer parar de sangrar. Então não foi contado. Alguém chutou esses 55 pontos aí pra virar uma certa reportagenzinha com ênfase, nossa, 55 pontos. E sim, foi isso que fez com que muitas de vocês ficassem, meu Deus, 55 pontos na vagina. Gente, isso é o de menos. O que a gente tem que entender o quão complexo foi essa assistência. E para finalizar justamente esse vídeo, o que fica como um alerta? Pré-natal, galera. Pré-natal é fundamental, um pré-natal de qualidade. Pré-natal não é só consulta. Pré-natal é médico pondo a mão na paciente. Pré-natal é médico pondo a mão na paciente e tendo exames subsidiários junto para ir acompanhando, ir avaliando. A gente sabe que hoje em dia a taxa de distócia de ombro ela é muito grande em bebês de peso normal. Por quê? Porque normalmente quando se pega ultrassons mostrando bebês gigs acima do esperado, esse bebê já vai para cesariana. A galera não tenta fazer prova de trabalho de parto. Quando a gente tem bebês grandes, o pessoal tem medo e já vai para cesárea. Porque vamos lembrar do meu vídeo de chamada. Simplesmente a gente tem que entender que a assistência normal sempre tem que ser baseado em muita evidência, ter muito respeito. A gente não pode humanizar uma situação tornando o risco irrelevante. Temos que estar sempre atentos e, por isso, tenham um acompanhamento adequado de pré-natal, que isso é o que poderia, sim, ter mudado completamente esse desfecho. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você compartilhe muito para a gente tentar divulgar para as pessoas entenderem o que pode ter acontecido com esse bebê de 6,5 kg, o que poderia ter sido feito e o que pode acontecer se você não faz um segmento pré-natal de qualidade. Muito obrigada e até a próxima!